O Juventude subiu para a Série A, tendo apenas o nono investimento da Série B do Campeonato Brasileiro. A folha de pagamento era de R$ 1,5 milhão, menos do que o salário de um dos grandes jogadores aí da Série A. Por exemplo, o Luis Soares no Grêmio ganhava mais de 2 milhões. Como o Juventude vai fazer para ficar na Série A com o menor orçamento, o menor investimento dentre os 20 clubes que disputarão a competição? A gente vai conhecer a maioria dos números do Juventude na parte financeira para a próxima temporada aqui neste vídeo. Considerando, pedindo que você se inscreva aqui no canal da Sportcell se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos e considere se tornar um membro aqui do canal para apoiar o nosso trabalho. Pois bem, meus amigos, vamos lá. O Juventude está na Série A do Campeonato Brasileiro, uma grande conquista, uma difícil conquista, que passou por muito de competência, sobretudo em campo. Trabalho do Thiago Carpini, a ajuda do Nenê, o acerto na contratação do Nenê e de outros reforços que pontualmente colocaram o Juventude de forma muito competente na primeira divisão. Porém, o Juventude ficou rico. Podemos dizer que, se comparado com os demais clubes do interior do Brasil, de fato, né, o Juventude vai ter mais dinheiro do que esses clubes. Mas, se for comparado com os seus concorrentes na Série A, é o menor investimento disparado. Para se ter uma ideia, meus amigos, o Juventude está projetando partir de um orçamento de R$ 85 milhões, que pode passar um pouco dos 100 milhões dependendo da campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. O Lanterna, o último colocado da Série A de 2023, que foi o América, investiu mais do que o dobro do que o Juventude vai investir no ano que vem. A folha de pagamento do América é em torno de R$ 5,6 milhões. O Juventude vai trabalhar para aumentar a sua receita, para chegar a uma folha de 2,8 milhões no ano que vem. A metade, né, daquilo que investiu o América, que eu repito que ficou em último lugar. Mas podemos citar aqui o exemplo do Bahia, que investiu 230 milhões, em torno de 230 milhões no seu time na Série A de 2023, ou do próprio Curitiba, que investiu mais de 200 milhões. Eu estou falando de equipes que não conseguiram permanecer na primeira divisão. Esse é o tamanho do desafio que o Juventude vai ter. É claro que isso não significa, né, que os resultados em campo vão acontecer. Nem sempre os resultados de campo refletem aquilo que é um investimento, mas é uma realidade. Estamos aqui trazendo números e fatos para vocês. Em relação às receitas do Juventude, por que o Juventude está chegando nessa conta de R$ 85 milhões de orçamento, né? O Juventude vai ter R$ 85 milhões para trabalhar. Eu já vou falar aqui dos custos e quanto que o Juventude pretende investir em futebol. Para chegar nesses 85 milhões, a conta é a seguinte: partindo da negociação de televisão de 2023, a ideia é de que numa divisão igualitária de verba de TV, conforme prevê, né, a divisão de recursos oriundos da televisão, 40% de tudo que a TV paga é dividido igualitariamente entre os 20 clubes. Dá em torno de R$ 22 milhões para cada clube. Então o Juventude já parte dessa receita, 22 milhões da divisão igualitária. Os outros 30% da negociação dos direitos de TV na Série A são em relação aos jogos transmitidos na prática. Dá R$ 1,5 milhão em média por jogo transmitido na TV aberta ou na TV fechada. É um pouco menos esse valor na TV aberta, em torno de R$ 1.200.000 por jogo, e em torno de R$ 1.900.000 por jogo na TV fechada. Então a média é R$ 1,5 milhão por jogo transmitido. Na última vez que o Juventude jogou a Série A, em 2022, o Juventude teve apenas 4 jogos transmitidos na TV aberta e outros 4, se eu não estou enganado, na TV fechada, que vem a ser ali na Sport TV. Então se calcula, né, pegando essa média de 2022, 8 jogos transmitidos por essa conta aí. Bate em 30 milhões, certo? 22 milhões da divisão igualitária, 8 milhões de jogos transmitidos, 30 milhões. Os outros 30% dependem da performance. E o 17º colocado já não recebe nada. Para o 16º, de acordo com o contrato, vem em torno de R$ 8 milhões. Para o 16º, e claro que vai aumentando até chegar aí perto dos 30 milhões para o campeão. Então tem essa divisão também por desempenho, por performance. Se o Juventude permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, ele parte então lá em dezembro de 2024 da previsão de receber em torno de 8 milhões. Isso não é certo. O certo é que o Juventude terá aí em torno de 30 milhões
para disputar a Série A, isso em termos de cota de televisão. Essa é a primeira conta que se faz em relação aos direitos que o Juventude vai ter por jogar a Série A. Tem uma outra receita, que é 38% da venda de pacote de Premiere para o torcedor do Juventude. No ano 2022, o Juventude ganhou em torno de 300 mil reais. É uma receita baixa, né? Se comparada com as demais, fruto dessa venda de pay-per-view, né? Então também isso o Juventude, claro, já está colocando aí no seu orçamento para a próxima temporada. Fora essa parte, né, da televisão aí da Série A do Campeonato Brasileiro, é claro que o Juventude ganha exposição e é por isso que o patrocínio da parte da frente da camiseta do Juventude tende a ter uma majoração nesse valor. O Juventude ainda não vendeu essa majoração, né? Agora, em 2023, na Série B, o Juventude estava cobrando ou recebendo, né, 300 mil reais por mês desse produto, né? Parte da frente da camiseta. A Pixbet, a patrocinadora do Juventude, pagava em torno de 300 mil reais por mês. O que, ao final do ano, aí dá pouco mais de 3 milhões de reais, uma boa receita. A ideia é comercializar esse espaço de camiseta por 1,5 milhão de reais no ano que vem. Percebam que é uma majoração enorme, né? O Juventude quer aí 5 vezes mais por este produto. Não vai ser fácil, mas é o que a direção coloca no orçamento, vai em busca desse valor, 1,5 milhão por mês, para a parte da frente da camiseta. Essa é uma outra fonte de receita para lá de importante, né? Imagine, o Juventude conquistaria em torno de 18 milhões de reais no ano com a venda desse produto patrocínio de camiseta. Então vamos somando aí, né? Já tinha aí 30 milhões de televisão, que pode chegar a 38 ou um pouco mais, dependendo da performance. Mais esses 18 aí já tá chegando aí perto, né? Ou passando um pouquinho dos 50 milhões de reais. O Juventude conta muito com a Copa do Brasil. 1,4 milhão, né? 1 milhão e 400 mil reais é a cota para disputar a primeira fase da competição. Vale lembrar que em 2023 o Juventude não passou da primeira fase, mas a ideia é chegar pelo menos na terceira fase. 1 milhão e 400 na primeira fase, mais 1 milhão e 700 se passar para a segunda fase, mais 2 milhões e 100 mil reais jogando a terceira fase. É o mínimo que o Juventude imagina, né? Ele somando essas cotas aí, que daria um pouco mais de 5 milhões. Isso também vai estar previsto lá na receita. Em relação ao Campeonato Gaúcho, ainda não houve qualquer manifestação em relação à negociação dos direitos do Gauchão do ano que vem. Porém, já se sabe, né, que as cotas, se vierem, não serão muito diferentes da de 2023. Pouco mais de 1 milhão de reais aí para o Juventude, pelo fato de ter subido, né? Então, a cota do Gauchão, no bolo, né, no bolo aí do orçamento de 2023, 2024, perdão, ela é até considerada baixa, né? Se for comparar, por exemplo, com a cota da Série A do Campeonato Brasileiro, ou mesmo da Copa do Brasil, né? O Juventude vai ganhar para jogar o Gauchão o mesmo que vai ganhar para jogar a primeira fase da Copa do Brasil. Mas isso também, é claro, está previsto aí no orçamento. O Juventude calcula aumentar o seu número de sócios para arrecadar no mínimo 5 milhões de reais no ano com os sócios, né? Hoje tem aí em torno de 7 mil sócios, o que dá uma receita bruta aí de 350 mil reais por mês. A ideia é aumentar isso, repito, para chegar a pelo menos 5 milhões na próxima temporada. Com as outras receitas, comercialização de placas, conselheiros e tudo mais, né? Outras vendas de atletas, o Juventude pretende partir então desses 85 milhões. Para vocês terem uma ideia, gente, 85 milhões de reais. E vamos dizer que o Juventude chegue a 100, para a gente arredondar aqui para facilitar a conta, né? Se o Juventude conseguir chegar a 100 milhões de reais no ano de receita, isso não vai chegar a 10% da receita, ou melhor, do orçamento do Flamengo. Mas, se vocês não quiserem comparar com o Flamengo, que de fato é uma realidade bastante distante, né? Podemos comparar aqui com os adversários do Rio Grande do Sul. A dupla Grenal vai ter um orçamento de 500 milhões de reais em 2024. Ou seja, o Juventude vai ter 20% da verba
da dupla Grenal para fazer futebol. E aí chegamos exatamente naquilo que eu tenho certeza que é o que o torcedor quer saber. Quanto é que o Juventude vai colocar no time? Né? O torcedor quer saber de futebol. A parte dos investimentos que o Juventude vai fazer no estádio, a construção de um novo prédio no CT, tudo isso que já estava previsto, inclusive mediante a vinda do valor da LFF, a gente já vai falar desse valor, né? A antecipação dos direitos de comercialização da televisão, enfim, de 2025 para frente, que o Juventude vai receber uma antecipação, já recebeu algum valor esse ano, mas principalmente no ano que vem vai receber um pouquinho mais. A parte disso, o torcedor quer saber do futebol, né? Então, o Juventude vai investir no futebol, no máximo, se conseguir aumentar a sua receita do jeito que está planejando, 2,8 milhões de reais no seu time. Não tem um teto salarial, mas dá pra gente fazer uma média aí, né? Uma média de 100 mil reais de salário. É claro que isso é muito relativo, né? Porque eu imagino que o Juventude vai ter jogadores aí na faixa de 200 mil por mês de salário, mas tem outros que vão ganhar 40 mil, 50 mil, talvez um pouco mais, né, na Série A. Não sei se ganha tão pouco, enfim, né, tão pouco, mas é assim que funciona no futebol. Mas é a média, né, a média vai ser 100 mil reais. É muito abaixo, repito, do que dos seus adversários. Porém, é uma média para o próprio Juventude, bem maior do que neste ano aqui de 2023 e bem maior do que seus demais concorrentes, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, os times do interior, né? Excetuando-se, é óbvio, a dupla Grenal. Então, assim, o Juventude não tá milionário, mas ele tá rico, né? É uma coisa muito engraçada, assim, e até paradoxal. O Juventude cresce muito a sua receita, o Juventude fica ainda mais estável financeiramente, porém, na comparação com os seus adversários, ainda é um valor bastante baixo. Isso tem que ficar claro pro torcedor na hora, né, das exigências em relação aos investimentos, em relação à contratação, principalmente dos grandes nomes aí, dos grandes jogadores. O Juventude está prevendo um custo fixo para o clube na temporada de 2024 entre 25 e 30 milhões de reais. Isso é custo de manutenção, custo de logística, custo de viagem, enfim, manutenção de dia a dia, né? O clube vai custar em torno de 25 a 30 milhões de reais no ano. E claro, depois, né, o resto é para futebol, se prevê aí em torno de 55, 60 milhões no máximo de investimento específico no futebol. E por fim chegamos então à verba da Liga Forte Futebol, da qual o Juventude é um dos idealizadores, eu diria, né? O presidente Fábio Pisamilho, que inclusive está sendo reeleito hoje como presidente do Juventude, foi um dos que mais trabalhou pela criação e enfim, realização da Liga, né? Houve uma antecipação de valores, os clubes da Série A já receberam um valor integral, aí, em torno de 90 milhões de reais, mas o Juventude não recebeu ainda esse valor. Por quê? Há um conflito burocrático. Vocês lembram que lá no início do ano, o Juventude assinou um contrato com a Abrax. A Abrax é uma empresa que vem a fazer a mesma função da LFF. Ela paga, né, em torno de 10 milhões para cada clube da Série B e depois ela tira, né, esse investimento vendendo os direitos de transmissão. E o Juventude assinou esse contrato com a Abrax, junto com os demais clubes da Série B e alguns da Série A. E teve, né, o acesso a esse valor aí de 10 milhões de reais. Portanto, está dando esse conflito e o Juventude está negociando até junto à CBF para poder receber, de fato, os valores da Liga Forte Futebol. Em torno de 90 milhões, eu repito. Estavam previstos aí 45 milhões para esse ano, 21 milhões e meio para o ano que vem, mais 21 milhões e meio para 2025. Porém, o contrato com a Abrax é de 4 anos. Então, o Juventude está tendo essa dificuldade, né, burocrática de conflito de contratos para receber de fato esse valor, que num primeiro momento vai ser colocado como fluxo de caixa, mas utilizado para investimentos, aí, como a reforma do estádio Alfredo Jaconi. A Juventude está trocando toda a drenagem, vai ter que trocar todas as cadeiras, que teve lá um problema de pigmentação. A Juventude vai concluir, inclusive, a colocação das cadeiras, as reformas, né, de adequação de PPCI, a criação de uma nova saída de emergência. O Juventude vai trocar até o sistema elétrico, né, que é muito antigo no estádio Alfredo Jaconi. Enfim, tem muita coisa para fazer com esse dinheiro que vai além do futebol. É um bom dinheiro, é um dinheiro que estabiliza o Juventude, inclusive em relação ao déficit, né, do futebol que fechou esse ano. O Juventude vai conseguir se manter equilibrado financeiramente também graças a esse dinheiro.
Então, todos esses números que eu trouxe aqui dão, assim, uma ideia, né, de quanto o Juventude está, primeiro, organizado financeiramente, equilibrado financeiramente, inclusive com as suas dívidas e contas absolutamente administráveis, porém é preciso que o torcedor sempre tenha em mente, né, a diferença que há entre os valores que são acessados pelos adversários do Juventude na Série A e os valores que o Juventude tem acesso. O clube está bem financeiramente, está administrado, aumenta muito a sua receita com o acesso, porém na hora de competir com os demais, tem essa diferença e ela é clara e ela é evidente. O Juventude vai ter um ano de 2024 para trabalhar aí com 100 milhões de reais, na melhor das hipóteses, enfrentando equipes que chegam a ter 1 bilhão e 200 milhões de reais de orçamento. São esses os números, comenta aqui embaixo o que você achou disso, né? A gente está trazendo aqui muito mais informação do que opinião e queremos saber também da sua opinião em relação ao que o Juventude pode fazer, o que deve fazer para ter, né, esse desafio equilibrado e permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.